Continue conectado, porque a bondade do Senhor é que nos mantém de pé. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar um pouquinho. Enquanto isso, você fecha seus olhos, eu vou estar orando. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa bondade, por essa fidelidade. Nós queremos te agradecer por esse amor. Nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que você fez, conquistou na cruz, em o Filho Jesus por nós. Pai, nós reconhecemos o sacrifício da cruz do Calvário. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, por ser tão bom para nós. Obrigado, Pai. Nos reunimos aqui no Teu nome. E a minha oração pela vida dos meus irmãos é para que, Pai, nesse momento, haja uma unção palpável e coletiva neste lugar. Pai, que os grilhões caiam por terra, as cegueiras sejam dissipadas, o entendimento venha a ser aberto, para que eles possam receber e eu também cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado, porque essa palavra é viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que uma espada. E ela discerne todas as coisas, as intenções do coração. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pedir um pouquinho de água. Desculpe, mas é que vai falando, aí vai coçando a garganta. Glória a Deus. Poder trazer um pouco de água, agradeço. Nosso tema hoje é livres. Você viu que hoje estou me organizando aqui, né? Faz um tempo que eu não estou ministrando. Desculpa, mas aprovei o Senhor hoje eu estar aqui com vocês. Então, nós vamos estar falando um pouquinho aí, durante alguns dias, sobre a nossa liberdade em Cristo, ou aquilo que Cristo conquistou para nós, no que nós somos livres. Então, nós vamos aprender um pouco nessa noite. Você veio no culto de ensino, como o irmão disse, traga suas anotações para que você, depois em sua casa, leia novamente. Glória a Deus. Você viu lá no livro de Atos, Paulo ensinando a uma igreja, dizendo que eles eram, os crentes de Beré, né? Que eles eram nobres, porque eles o quê? Eles ouviam o que estava sendo ensinado. Mas eles iam conferir nas Escrituras se realmente era de fato, era aquilo que estava sendo ensinado, era o que estava nas Escrituras. Então, nós devemos fazer as mesmas coisas. Amém? É um bom exemplo para seguir. Estou igual o pastor Luciano. Bebe água para caramba quando vai ministrar, né, pastor? Quando ele vai ministrar, a gente já colocava uma garrafinha, gente, lá em Santos, uma jarrinha, porque era... Senão a gente ia ficar indo e voltando toda hora, a gente já colocava uma garrafa para ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor, em Provérbios 15. Antes de nós lermos, eu quero te dizer que eu vim trazer boas notícias para você. Porque o Evangelho é boas notícias. Sabe, irmão, às vezes perdemos tanto tempo assistindo algumas coisas que não é pecado, mas não vai trazer a edificação necessária, o crescimento, e vai trazer mais medo, desconfiança, vai te trazer temores, quando na verdade o que nos edifica é a palavra, o que nos traz vida é a palavra. Amém? Então, eu vim te trazer boas notícias porque eu vim compartilhar da palavra. Eu não vim trazer nada de mim, mas daquilo que Deus fala em sua palavra. Então, é um lugar seguro de se estar, é na palavra, amém? Glória a Deus. O Provérbios 15, 30 diz assim, na parte B do versículo, vou ler tudo, mas eu quero ver a parte B. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Então, quando nós estamos expostos à palavra, quando você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, irmão, você está recebendo cura no seu corpo. Sem ninguém pôr as mãos em você, você pode receber cura por causa desta palavra que é poderosa. Porque as boas notícias, ou as boas novas, que é a palavra de Deus, o Evangelho, você vai receber o quê? Um fortalecimento até nos ossos. Então, às vezes, você e eu estamos esperando alguém ir lá impor as mãos, e acontecer de você ver os anjos, e Deus está falando, ei, preste atenção na minha palavra, creia nela, você recebe a cura que você necessita. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero trazer boas notícias. Eu quero que você esteja atento, apercebido. Irmãos, eu tenho percebido, né, não percebido olhando para a igreja. Estou falando algo que o Senhor me colocou por dentro, essa percepção por dentro, no geral. Né? Inclusive, eu estava analisando a mim mesma, que às vezes nós estamos no meio que no automático, ou
como eu posso dizer? Eu acho que a palavra mais correta seria o automático. A gente chega aqui, a gente já está acostumado com todo mundo, com as coisas, com o sistema, com o jeito que o culto é conduzido. Então, às vezes, a gente entra e sai e a gente não lembra direito nem a palavra. Ou a gente lembra, mas a gente não aplicou a fé, a gente só deixou ela aqui. Não deixou ela cair aqui. Então, fique apercebido para que você não esteja nesse sistema automático. Vem, volta para casa, compre sua escala, quem trabalha, quem não trabalha, né, na igreja, vem, volta. E, na verdade, você não cresceu, porque a palavra não entrou, de fato. Amém? Isso é uma instrução que Deus estava corrigindo a mim. Esse tempo que eu estava sem ministrar, eu analisei a mim mesmo e eu quero compartilhar com você. Amém? De repente seja uma vacina aí para você, tá bom? Glória a Deus. Então, Provérbios 15, 30 fala assim, que a boas notícias fortalecem até os ossos, e eu quero te compartilhar dessas boas notícias. E hoje, uma delas é que nós vamos falar que nós somos livres da maldição. Você fica feliz de saber disso? Como nós cantamos hoje, a bondade do Senhor nos alcança. E essa bondade nos libertou de maldições. E aí nós vamos ver isso pela palavra, quantas coisas nós somos livres. E como é bom nós sabermos sobre isso, irmãos. Porque você vai poder desfrutar dessa liberdade. Porque se nós não sabemos sobre algo, nós não podemos usufruir daquele benefício. Não é assim? Se você tiver um valor lá na sua conta sem saber que está lá, às vezes você está aqui passando de alguma situação financeira apertada e às vezes com um dinheiro guardado lá que você não sabe. Mas se chega ao seu conhecimento que tem um valor lá guardado e é seu e você pode buscar, você não vai utilizar ou você vai deixar lá guardado? Você vai utilizar, não é isso? É seu? Então, tem benefícios na palavra que Deus já nos deixou. Mas, às vezes, nós, como igreja, não sabemos os benefícios. E, por isso, às vezes, não desfrutamos. Está lá, é nosso. Deus já deu, já está conquistado na cruz por Jesus Cristo. Mas, às vezes, por falta de conhecimento, por isso a palavra diz, né? Por falta de conhecimento, o povo perece. Por causa disso. Porque não conhecemos, não desfrutamos. Amém? Glória a Deus. Então, você conhece, né, a história da humanidade, onde Adão peca, e com o pecado de Adão entra, né, com verdade, com a desobediência de Adão, entra o pecado no mundo. E com o pecado entra algumas consequências desse pecado. E maldição é uma das coisas que entrou também. Amém? Então, eu quero que você abra comigo em Lucas 19. Mas deixa eu te dar uma outra boa notícia. Fala, eu sou livre. Glória a Deus. Lucas 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a boa notícia é que Jesus já te salvou. Glória a Deus. Ele veio para buscar e salvar. Então, você é salvo por causa do sacrifício da cruz. Quando Adão pecou, entrou pela humanidade, mas quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, e nós reconhecemos esse sacrifício, o seu nome foi escrito no livro da vida. A salvação chegou para você, e ela não chegou sozinha, ela chegou com um pacote completo. Talvez ainda você não conheça todo o pacote, você não abriu o embrulho completo, outros já conhecem, já sabem. Mas, como eu disse, não deixe no automático, já sei. Então, desfrute do que você já sabe. Amém? Glória a Deus. Então, Lucas 19, 10 fala que Cristo veio nos buscar e salvar. E nós estávamos perdidos no lamaçal de pecado, nós estávamos, né, aí, indo para o inferno mesmo. Como diz o pastor Eliezer, com tripa e tudo. Mas Cristo nos resgatou. E hoje é uma boa notícia saber que nós somos salvos. É uma boa notícia saber que Cristo nos amou a ponto de se entregar por nós. Ele não tinha pecado, mas ele mesmo assim decidiu levar, os meus pecados na cruz do Calvário. No meu lugar ele foi, no seu lugar também. Amém? Então é motivo de nós nos alegrarmos, nos regozijarmos. Às vezes nós não entendemos quando o pessoal corre, pula na igreja e até criticamos quando nós não temos entendimento. Mas você sabia que aquele irmão ele pode ter entendido isso? E naquele momento ele saiu correndo e dizendo: Senhor, obrigado, eu fui salvo. Mas você não sabe que ele entendeu, que caiu aquela revelação para ele. Mas ele sabe. Então ele se alegra, ele pula, ele chora, ele engrandece o nome do Senhor, porque é o particular dele com Deus. Ele recebeu a revelação do que Cristo fez por ele. E assim em área de cura, assim em área familiar,
Aí você e eu, às vezes, não entendemos o porquê o irmão está correndo e aí a gente, às vezes, critica. Mas não, se você não entende, apenas ore aí e continue a sua adoração. Por quê? Porque a revelação ela vem caindo nos corações. E nem sempre todo mundo vai entender tudo no mesmo momento. Mas a constância de ouvir a palavra vai trazer essa revelação para nós. Amém? Por isso é importante de renovar a nossa mente. A segunda boa notícia que eu quero te dizer, que você foi livre da maldição da lei, que está lá em Deuteronômio. Abre lá. Está no Velho Testamento. Deuteronômio 28. Obrigado, Pai. Deuteronômio 28, se você ver do começo do 1 até o 14, você vai ver algumas bênçãos escritas aí, depois você lê na sua casa, se ouvires, e você vai ver um monte de bênção. Mas o 15 diante, você vai ver promessas de maldição. E essas maldições, elas estavam aí, contidas na lei. Então, nós somos livres dessas maldições. E algumas que ainda também não estão aí, mas era uma maldição. Então, quando Cristo ele foi para a cruz do Calvário, por mim e por você, ainda que ele não tinha pecado, ele assumiu o nosso pecado e foi para aquela cruz. Lá a Bíblia fala que ele se fez maldito, nós vamos ler esse texto. E lá ele levou essas maldições que estavam sobre as nossas vidas. Então, é muito bom saber que essas coisas não vão operar mais sobre mim, sobre você. Não tem poder, não tem domínio, não pode ficar na minha e na sua vida. A não ser que você aceite. Mas vamos ler comigo? 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. E aí ele vai começar a dizer algumas maldições. Eu quero ler o versículo 21 com você. Queria papel, por favor, aqui. O Senhor te fará pegar em ti a pestilência, até que consuma da terra o que te passar a possuir. Obrigada. Que a passares a possuir. O Senhor te ferirá com tuberculose, com febre, com inflamação, com calor, com a seca, com destruição das sementeiras, com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E tem muita coisa aí falando, né? Muita coisa aí, muita doença, muita enfermidade, que vai falar até o versículo aí, acho que é 61, tem muita, 61. Então, você vai ver aí bastante maldições, bastante doenças, bastante enfermidade, muita coisa que fazia parte dessa maldição. Você vai ver aí também que está dizendo, o Senhor fará. Mas nós entendemos o que a palavra de Deus nos ensina. Que quando está dizendo que o Senhor está fazendo, não é o Senhor causando isso, mas o Senhor permite que algumas situações venham sobre as nossas vidas, porque às vezes nós damos essa legalidade. Então não é causativo, não é Deus que causa. Amém? É algo permissível, é diferente, tá bom, irmãos? Então não é Deus que põe a enfermidade. Às vezes a própria pessoa quebra algumas leis naturais. Então, essa enfermidade vai vir sobre a vida dela, porque nós temos uma lei natural operando, amém? Pecado e outras situações, amém? Então, você vai ver aí, o Senhor te fará te pegar, então você vai lembrar que é permissivo. O Senhor permitia que aquilo acontecesse, por quê? Porque o povo estava em desobediência, porque o povo estava caminhando de uma forma errada, porque fazia parte, né, da maldição da lei, tá bom? Eu quero que você abra comigo também aí no Gálatas 3. Se você está lendo o livro aí do mês, você vai entender um pouco também a respeito do que eu estou falando. Também tem um pouco lá. Gálatas 3, 13. Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fala, resgatou. É uma boa notícia. Glória a Deus. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então, a palavra nos mostra que Cristo nos resgatou, a mim e a você. Não é motivo de sair correndo, pulando e dançando, porque aquelas enfermidades viriam contra as nossas vidas, mas Cristo nos resgatou dessas coisas. Não é um motivo de poder se alegrar no Senhor e dizer, Senhor, obrigado. Senhor, como eu te amo. De ser devoto ou honrando ao Senhor todos os dias, por um Deus que nos ama tanto, que nos resgatou dessas coisas. Deixa eu te falar, você não fez nada para merecer isso. Você nem sabia o que Jesus fez por você, você descobriu depois, mas Ele já tinha feito por mim e por você. Isso é amor. Ele fez independente dos nossos atos. Ele nos ama, Ele te ama. Amém? Então não tenha dúvida disso, desse resgate. Resgatar é tomar, é comprar. Amém? Ele nos resgatou, Ele nos comprou por preço determinado. Livrou da servidão, pagou o preço, um preço do sangue inocente. Amém? Foi isso que Cristo fez por nós lá na cruz. Ele nos resgatou, Ele nos comprou de volta. Ele te tirou de um lamaçal para te colocar num lugar de luz, para te colocar num lugar alto, para te colocar num lugar, o lugar que o Senhor queria. Amém? Como filho de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que você não está entendendo o que Cristo fez por você. Por isso a importância de você meditar na palavra. Quando as enfermidades baterem na sua porta ou na minha, ei, você vai lembrar. Opa, eu já fui liberto. Cristo me resgatou. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus me diz. Eu não vou abrir exceção. Não importa o relatório que o médico diga. Não importa o que o fulano, o Beltrano, é hereditário. Meu pai teve, meu avô teve, mas eu nasci de novo. Você é uma nova criação. O que ficou para trás ficou. Seu pai, seu avô, sei lá quem foi. Mas ele é crente, talvez ele não tinha conhecimento das Escrituras. Mas, sabe, está chegando para mim e para você hoje. O que Cristo fez. Fique com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Então, quando vim, mas é hereditário, mas ficou lá na cruz. O hereditário ficou lá na cruz. A partir de hoje, eu sou uma nova criação. Eu recebo o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. A maldição não tem poder sobre a minha vida. A maldição não tem poder sobre a minha vida. Cristo me resgatou. Amém, irmãos? Aleluia. Então, confesse essas verdades. Quando vir algum sintoma no seu corpo, confesse essa verdade, independente do sintoma, irmãos. Continue confessando, eu sou curado. A saúde do Senhor habita em mim. Cristo já levou na cruz as minhas dores, as minhas enfermidades, as maldições. Eu já fui livre dessas coisas. Você já foi livre. Não aceite isso. Continue caminhando, confessando essas verdades, até que se manifeste. Amém? Porque vai se manifestar. Glória a Deus. Obrigada, amor. Desculpa, gente. Glória, eu queria que você abrisse em 1 Pedro. Deixa eu só ler o 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Glória a Deus. Livro 14, agora vai lá em 1 Pedro, que eu te falei. 1 Pedro 1, versículo 18. 1 Pedro 1, 18 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado. Não foi com dinheiro que Jesus te resgatou. Da vossa vã maneira de viver, por tradição, recebeste dos vossos pais. Mas, versículo 19, com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele deu a sua própria vida, e só Jesus poderia fazer isso por mim e por você. Por isso que a salvação ela não é por obras, os benefícios da salvação não são por obras, são pela fé em Cristo Jesus. Só Ele podia pagar um preço, porque Ele era inocente e levou os nossos pecados. E isso Ele fez por amor a mim e a você. Eu quero que fique bem firmado, porque Jesus fez por amor a você. Eu quero que você entenda muito bem no seu coração que você já é livre. Sabe por quê, irmão? Porque o inimigo não vai deixar isso tão fácil. Ele vai vir todos os dias dizer, se você é livre, por que você está com dor? Você ouviu onde que você é livre, mas por que tua família está dessa forma? Se fosse livre mesmo, você não ia agir desse jeito.
Você cantou e pulou ontem dizendo que era livre, mas hoje olha como você está para baixo. Ele vai tentar contra a sua mente. Ele vai tentar fazer você desistir. Porque ele é persistente. Então eu quero que fique firmado na minha mente, no seu coração, que você é livre. Você pode dizer, eu sou livre. Eu sou livre. Cristo me libertou e verdadeiramente eu sou livre. A palavra diz assim, ó, se Cristo vos libertar e você foi liberto por Ele, você já compreendeu a palavra, você já aceitou o sacrifício de Jesus. Ei, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se você e eu entendermos isso, irmãos. Uma vez, eu não sei se eu já falei isso aqui, há muito tempo atrás mesmo. Eu tive um sonho e é como se o inimigo estivesse correndo atrás de mim e eu me escondia num cantinho que tinha no meu guarda-roupa, assim, entre a parede e o guarda-roupa. E eu me escondia ali e eu me lembro que eu ficava... A única coisa que eu lembrei no sonho, zero que é o sonho, eu lembrei desse versículo, Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. E eu ficava falando até que eu acordei. Sabe, irmãos, nós devemos ficar assim quando algo vem contra as nossas vidas. Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Mas não com medo, com fé. Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Você pode pegar um relatório, ainda que seja negativo, seja das suas finanças, seja da sua saúde, seja a nota do seu filho, sei lá qual a situação, você pode dizer, ei, Cristo já nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Você não vai me enganar, porque Ele vai tentar voltar com as circunstâncias, Ele vai tentar voltar com as mesmas situações. Se você lê a Bíblia, você vai ver que muitas coisas que acontecem hoje, o inimigo já tentou lá atrás. E ele tentou novamente, vem tentando novamente contra a igreja até hoje. Então, pegue esses relatórios, essas circunstâncias que se levantam contra você e fala, obrigado, Pai. Porque eu creio que Cristo me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Olhe para essas circunstâncias, não é para o Senhor que você vai dizer isso. Deus já sabe que Ele já te libertou. Você que tem que saber e dizer para essas circunstâncias. Às vezes a gente está falando para Deus, Senhor, verdadeiramente eu sou livre. Não, eu tenho que dizer para mim mesmo e para essas circunstâncias, ei, verdadeiramente eu sou livre. Ei, verdadeiramente eu sou livre. Amém? Porque Cristo me libertou. Eu quero que fique bem firmado, por isso que eu vou repetir, eu sou livre. Você pode repetir, eu sou livre. Eu sou livre. Porque às vezes, quando nós estamos bem, é fácil dizer isso. E você diz, para que ficar repetindo isso? Mas sabe, quando as setas do Satanás vêm, às vezes você pode se esquecer, titubear, né? Dar uma deslizada. E aí é nessa hora que você precisa lembrar a palavra. É nessa hora que você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, irmão. Porque quando um relatório ruim chega, o chão às vezes sai. Mas se você lembrar naquela hora e dizer, verdadeiramente eu sou livre, você se localiza de novo. Como a Ana disse, é muito rápido. Você não perde tempo. Verdadeiramente eu sou livre. Eu não vou aceitar essa notícia ruim. Eu não vou aceitar esse relatório do inferno. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Não aceite aquilo que Deus não te deu. Receba aquilo que Ele te deu. E às vezes a gente inverte, né? Aquilo que Deus deu, a gente, não sei. Acho que não é para todo mundo. Não foi bem assim. Então, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e inocente. Versículo 20, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Amém? Ele veio por amor de vós. E Ele não veio veio e passeou e voltou. Ele carregou tudo aquilo que era contra nós, escrito de dívida, que era contra a minha vida e a sua, está cravado na cruz. Isso, irmãos, é motivo de você e eu se alegrar. Não estou dizendo para você se alegrar somente na igreja, não. É para você ter firme dentro de mim e de você, muito claro, muito firme, muito, como a palavra diz, né? Na mural da casa, em todos os cantos. A gente tem que ter firme na nossa memória aquilo que nos traz esperança. Amém? 21, quero ler. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e deu glória para que a vossa fé e a esperança estivesse em Deus. Amém? Mateus 20, abre comigo lá. Mateus 20, versículo 28.
Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar, fala, dar, a sua vida, fala, vida, em resgate. Pode falar, resgate de muitos. Fala, eu estou incluído neles, nesses muitos. Então, Jesus veio para isso, irmão, para nos resgatar dessa maldição. A maldição que continha em toda a lei. Ele veio nos resgatar. Essa maldição era tríplice. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o restante. Mas eu quero que você entenda que você é livre. Tudo aquilo que até um certo tempo atrás, ou até mesmo até hoje, tentou te prender, você hoje está aprendendo. Eu sou livre. Não tem domínio, não tem poder sobre mim e sobre você. Talvez você pense, mas eu já sou cristão. Verdade. Mas se você não entender que você é livre, você pode estar preso a alguma coisa. Tem pessoas que não conseguem chegar na igreja. Ela fala, estou desanimado, estou isso, estou aquilo. Ela é cristã, ela sabe a importância de congregar, ela é dizimista, ela sabe, mas ela fala, mas eu não quero congregar, não estou sem vontade. Sabe, irmão, essa pessoa está presa, sendo cristã e presa. Mas ela já foi livre disso. Ela só precisa, o quê? Ei, se posicionar, eu sou livre. Eu vou congregar. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus me diz. Às vezes o inimigo tenta nos prender no natural. Nos enche de coisas para que a gente esteja tão cheio de coisas que a gente não consiga se conectar com o espiritual. E aí é passar anos, dias, e a pessoa mesmo ainda é cristã, presa em algumas áreas. Você e eu já fomos livres de tudo aquilo que antigamente nos prendia. Então, confesse essa verdade, viva e desfrute dessa liberdade. Quantas pessoas já passaram por várias situações de saúde e ela já entendeu que é livre. E aí, depois, passa um tempo, o inimigo vem dizendo para ela, olha, você está voltando para a depressão, olha esse sintoma aí, olha, o câncer está voltando, olha, a enfermidade está batendo aí. E aí você tem que dizer o quê? Ei, eu sou livre. Eu não vou aceitar esse relatório. Já fui livre disso lá atrás e eu vou continuar livre. Porque ele vai tentar trazer de volta as mesmas coisas. E até mesmo, às vezes, tentando trazer sintomas. E aí você vai dizer, epa, eu já fui livre disso. Não sei se você já viu alguém, às vezes, que teve, sei lá, Vou dar um exemplo, assim, não sei nem se posso falar sobre isso, mas tem um auxiliar de enfermagem aí, vai me auxiliar. Só teve um ataque cardíaco, passou por um processo assim. Então, quando ele sente um termor, alguma coisa já no coração ou perto, né? Ele já pensa, eu vou ter de novo. Será que vai acontecer de novo? Ela ainda está presa a uma situação que aconteceu lá atrás. Ela já passou, já está bem, mas a mente vai dizer, será que vai passar de novo? Será que vai acontecer de novo comigo? Ei, você já foi livre. Não aceite os sintomas, porque você já foi livre. Se nós... eu acho que esse sintoma é aquela doença. Nós estamos abrindo oportunidade para o inimigo entrar. Abrindo brecha. Eu estou com uma dor de cabeça. Será que foi? Aí ele vai aproveitar essa oportunidade para entrar com outras coisas mais. Então, quando você sentir qualquer dor, Pai, obrigado, porque eu sou curado. Independente de eu sou livre. Mesmo que um dia você passou por algum processo que realmente te trouxe alguma aflição, mas já passou. Lembre-se disso, já passou. Amém? Glória a Deus. Então, eu estava lendo aí com você. Cristo nos resgatou. Então, você já sabe que resgatar é comprar. É dele agora. Você pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus não tem doença, então Ele também não te dá aquilo que Ele não tem. E Ele te ama demais para te dar uma coisa que não é boa. Amém? Doença não vem de Deus. 1 Pedro eu já li com você, Mateus. Apocalipse, abre lá comigo, por favor. Apocalipse 5, versículo 9. Cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto. Oh, glória, ele está vivo, amém? E com o seu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, língua, povo e nação. Vou ler de novo. E compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Você está incluso aí, irmão. Você e eu fomos comprados. Quando você lê as Escrituras, está falando comigo, com você. Lembre-se disso, que está falando do seu presente e da sua eternidade, do seu futuro.
Amém? Glória a Deus. Então ele está dizendo, ei, você foi comprado. Você tem um dono. E o inimigo quer dizer que não. Mas você tem. Você tem um dono e ele cuida muito bem daquilo que é dele. Você sabia disso? Glória a Deus. Ele não deixou você desamparado, não. Amém? Não há maldição hereditária sobre nós. Somos livres das enfermidades, que está lá em Deuteronômio 28, que nós demos uma lidinha em algumas coisas. Não quero ler tudo, se você quiser. Depois você lê lá na sua casa todas as maldições. Tem muitas. Tá bom? Mas se obedecerdes, também tem bastante bênçãos lá. Jesus levou na cruz e se fez doente por nós, para nos sarar. Abre lá em Mateus 8,17. Mateus 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele já levou, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele já fez, ele já levou. O inimigo vai querer trazer sobre as nossas vidas, mas ei, você vai lembrar desse versículo e dizer, Pai, obrigado, ele já levou. Diabo, eu já sou curado. Jesus já levou. A saúde do Senhor habita sobre mim e eu vou ficar com esse relatório. Amém? É um bom relatório para se ficar, não é não? Glória a Deus. Maldição, enfermidades são obras de Satanás. Não vem de Deus essas coisas. Não pense, não, Deus está fazendo isso para que, como a gente ouve muito. É porque é mais fácil vir pela dor do que pelo amor, né? Não, é vontade de Deus para que a pessoa se achegue a Deus. Não, irmãos. A pessoa se achega a Deus pela palavra, pelo amor de Deus. Não por causa de doenças, não por causa de outras coisas. Porque tem muita gente que fica doente e ele ainda fica com raiva de Deus. Então, não é pela dor. Fica questionando Deus, então não é pela dor, é pelo amor do Senhor. Quando você e eu entendemos o sacrifício, quando eu e você entendemos o amor de Deus por nós nos dedicamos a Ele. Tudo no reino de Deus é com entendimento, é com fé. Não é só assim, vou ver. Não, irmãos, você precisa de fé e de entendimento. Quando a pessoa entende que Jesus a ama, de fato, ela segue com o Senhor. Por isso a importância dos ensinos, por isso a importância de você e eu estarmos sempre juntos, coletivamente, aprendendo da palavra. Por isso é importante renovar o nosso entendimento pela palavra. Porque ela vai nos manter firmados. Porque nós não vamos cair em enganos, em doutrinas falsas. Amém? Glória a Deus. Então, fique com a palavra, medite sobre essas verdades, traga à sua memória esse livro de Redimidos. Eu gosto muito de um testemunho que tem lá, de uma moça que ela ficou doente, foi levada para a casa de uma outra médica, e mandaram ela ler Deuteronômio 28, e mandaram ela ler Gálatas 3,13. E ela confessou várias vezes, quase morrendo, mas confessou, até que um dia ela, entendi. Depois você lê lá o testemunho, estou passando bem por cima. Porque ela confessou uma vez, ela confessou duas vezes, ela estava falando, mas ela ainda não tinha sido revelado, não tinha tido a revelação da palavra ainda. Ela estava falando, estava confessando, mas conforme ela confessava, conforme ela falava, o Espírito ia trazendo dentro do coração dela, a ponto dela receber a cura. Ela recebeu porque ela persistiu em continuar com a palavra. Ainda com sintomas, ainda fraca, desfalecendo, ela confessava a verdade. Amém? Então, permaneça confessando a verdade, até que se manifeste. Permaneça crendo, independente do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está sentindo, do que os relatórios passados, do que os relatórios que pessoas podem vir dizer no futuro. Fique com o que a palavra de Deus te diz. Ela é segura, ela é perfeita, ela cura, ela liberta, ela transforma e ela não mudou. Ela continua fazendo exatamente as mesmas coisas que ela fazia. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo em Atos 10, 38. Ana ministrou bastante esse texto aí para nós, né, do livro de Atos que nós estávamos estudando.
Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem. Fala, Jesus fez o bem. E curando, fala, todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou o quê? Curando. Então, essa é a vontade de Deus, saúde divina para mim e para você. Essa é a vontade de Deus, que eu e você vivamos e desfrutamos de uma vida boa, plena, não só na nossa saúde, mas em todas as áreas. Amém? Eu estou focando hoje bastante nessa área de saúde. No próximo quinta-feira, vou estar ministrando, vou falar sobre uma outra parte. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Sobre dentro da maldição, havia enfermidade. E você e eu fomos livres. Eu sei que você está vendo muito sustos de enfermidades por aí, ei, mas você tem que entender, você foi livre. Você está imune. É como se você estivesse coberto, né? E você passasse pelos lugares, mas a doença ela não pode chegar até a mim e você. Se você tiver essa convicção dentro do seu coração. Se você tiver essa fé desenvolvida dentro de mim e de você. Então, trabalhe isso dentro de você. Isso não vai cair do céu assim fácil, irmão. Isso você vai precisar ler, você vai precisar meditar, você vai precisar crer. Porque o reino de Deus é tomado por esforço nesse sentido de você desenvolver a sua fé. Amém? Então, medite sobre essas verdades. Fale elas dia e noite. Leia elas. Ouça sobre o que você precisa. Se é na área de enfermidade, você vai ouvir sobre cura. Se é na área da finança, você vai ouvir sobre prosperidade. Amém? Glória a Deus. Já li Atos. 1 João. João 3, nós vamos ler a parte B do versículo. Eu vou ler o versículo todo, mas eu vou falar sobre a parte B, tá? 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Parte B aqui. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Jesus veio para isso. O pastor Luciano ministrou isso no domingo. Se você estava conectado, você vai lembrar. Para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Enfermidade, doença, maldições hereditárias aí. Tudo isso é enfermidade que o diabo quer trazer para nós. Mas Jesus veio desfazer. O pastor ministrou muito, frisou muito esse texto. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então já foram desfeitas. Mas sabe, ele quer dizer para mim e para você que ainda está ativo. Já foram desfeitas sobre a minha vida e a sua. Então, fique com o que Jesus já fez, ele já desfez. Então, não fique, é porque fulano na minha família tinha, então pode ser que eu venha desenvolver. Não, irmão, você não vai desenvolver nada disso, porque Jesus já desfez aquelas obras. Amém? Fique com a palavra, amém? Opressão também é coisa do diabo, tá bom? Cativeiro de Satanás, abre aí, Jó 42. Jó 42. Versículo 10. Aqui. Jó 42, versículo 10. Eu, Senhor, viro o cativeiro de Jó. Quando orava, Senhor, virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus inimigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então, o Senhor virou o cativeiro. Quer dizer que doenças e enfermidades pode ser cativeiro. Lucas 13, versículo 16. Abre lá comigo. Por esse motivo, não se devia livrar deste cativeiro. Olha aí. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, a Bíblia fala que não convia soltar, a minha versão fala, desta prisão, no dia de sábado. Então, ela estava presa, essa mulher estava presa há 18 anos, olha quanto tempo, por Satanás. Não era Deus que estava prendendo aquela pessoa, era o inimigo. Jesus identificou e disse, olha, ela está presa nessa enfermidade há 18 anos. Mas Jesus disse lá no começo, mulher, estás livre da tua enfermidade. Versículo 12. E vendo Jesus, chamou assim e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre.
Ei, você está livre de maldição. Você está livre de enfermidade, porque Cristo já te libertou. Ei, nós somos livres de tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, você já é livre. Por isso que ele tenta, porque você já é livre. Mas ele tenta aprisionar novamente. Mas você e eu somos livres. Livres, fala, eu sou livre. Falou, obrigado, Pai, por Jesus Cristo, que me libertou. E verdadeiramente eu sou livre. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria compartilhar com vocês Isaías 53. Abre lá, eu sei que você conhece esse texto muito bem, né? Mas é segurança para nós lermos, ouvirmos as mesmas coisas. Então, leia a sua Bíblia, medite sobre a palavra. Não leia como que eu já li, no automático, né? Leia como se fosse a primeira vez que você está lendo. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? E aí ele vai dizer, porque fui subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Como homem a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha aí. Então, Cristo te libertou. Amém? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro. E foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e como o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém, irmãos? Glória a Deus. É muita bênção, né? Só um Deus maravilhoso que poderia fazer isso por nós. Então, irmãos, fique com o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Né? O inimigo vai sempre estar tentando, como o Caio falou aqui, jamais abandone a sua fé. Jamais abandone aquilo que Deus disse ao teu respeito. Fique com essa verdade, ainda que seja um momento difícil. Como ele disse, o pastor Eliezer compôs essa canção num momento difícil. É no momento difícil, ou da noite mais escura, como a palavra de Deus nos diz, é que você vai estar ali. Ei, obrigado, Pai. Eu fico com essa palavra. Ei, obrigado, Pai. Eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abrir mão da sua palavra. Não é nos momentos mais fáceis. No momento mais fácil você vai fazer também, mas já está fácil. Nos momentos mais difíceis é onde você vai colocar a sua força, onde você vai continuar manifestando aquilo que você correu, pulou, dançou, creu, e permanecer falando, permanecer crendo. Amém? Permaneça naquilo que Deus já te disse ao teu respeito.
Permaneça naquilo que Deus já falou, que você é, que você tem, que você pode. Às vezes a gente fala essas coisas, a gente entende isso, mas na hora da pressão parece que dá um branco. Ei, não pode dar um branco. Nós precisamos trazer a memória. Ei, é agora que eu vou aplicar. Essa é a oportunidade de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi ontem. É hoje que eu vou praticar aquilo que eu preguei ontem. É isso, irmãos, a gente vai continuar. Amém? Gálatas 5:1, eu quero fechar com esse texto com você. Gálatas 5. Opa, vou ver a minha Bíblia. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Ei, fique firme, amém? Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou. E não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Então, quando o inimigo vier com algum relatório do passado, ei, eu já sou livre disso. Quando o inimigo vier com um relatório novo, ei, você já perdeu, inimigo. Eu já fui livre disso. A maldição não tem poder sobre a minha vida. A enfermidade não tem poder sobre a minha vida. Ela vai ter que ir embora. Ela vai ter que sair. Ela não vai permanecer. Sabe, irmão, nós precisamos renovar a nossa mente, como Romanos diz, todos os dias. Porque todos os dias ele vai tentar alguma artimanha contra as nossas vidas. Quando não é na saúde, é nas finanças, é alguma área. Mas você e eu, com a palavra, nós vamos estar lá, firmes, com o escudo e com a espada. Com o escudo e com a espada. Ei, eu sou curado, eu sou livre, eu sou liberto, eu sou sarado. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé um pouquinho?